Sigam-me na Twitch, o link está no primeiro comentário. É o fim de Portugal? Como assim é o fim de Portugal? What? Este vídeo aqui diz que é o fim de Portugal, do Rob Correia. Eu já vi alguns vídeos deste canal. Como assim o fim? Em que sentido? What, mano? Portugal não vai acabar, mano. Não pode, isso não pode acontecer. Como assim o fim? Bem, vamos ver. Vamos ver isto, fiquei curioso agora. É o fim de Portugal, mano? Bora lá ver. O número de brasileiros morando em Portugal nunca foi tão alto. Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Embaixada Portuguesa, são 252 mil brasileiros que moram em Portugal de forma regular. Mas já adianto que os números são bem maiores do que isso. Primeiro, nessa contagem não entra os brasileiros que possuem dupla cidadania. E também não entra nessa contagem os brasileiros que moram em Portugal de forma irregular. Estima-se que, contabilizando todos os brasileiros, dá mais de 400 mil pessoas morando em Portugal. E vale lembrar que Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes e a sua extensão territorial é menor do que o estado de Santa Catarina. E toda essa quantidade enorme da brasileirada em Portugal... Não é por isso que é o fim de Portugal, tipo, não é por causa de haver muitos brasileiros em Portugal que Portugal vai acabar, tipo, isso não tem sentido nenhum, acho eu. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Enfim, vamos ver. Portugal está mudando a cultura, os costumes e o dia a dia dos portugueses. Uma verdadeira colonização reversa. É impressionante a quantidade de livros, novelas e músicas brasileiras que rolam em Portugal. Eu abri meu Spotify aqui no notebook e vou falar para você o que eu encontrei nas 50 músicas mais ouvidas de Portugal. DJ Biel do Furduncinho, MC Pedrinho, Anitta, DJ Cris no Beat, MC Vitinho da Igreja, MC Tairon, MC Dom Juan, Luísa Sonza, Lua Santana. E o que falar dos canais de YouTube dos brasileiros? Brasileiros dominam lista de mais vistos em Portugal. Crianças portuguesas estão falando como brasileiros. Oi, beleza? Como os influencers brasileiros se transformam em português dos mais novos. E antes de a gente continuar o nosso bate-papo, vou fazer o convite, primeiro link aqui na descrição, Semana da Liberdade. Bem, é verdade que o YouTube brasileiro domina completamente a língua portuguesa. É normal, tipo, o que é que estaríamos à espera? Tipo, o Brasil tem muitas pessoas, é normal que isso vai ser assim, não é? Mas tipo, eu não sei, eu não sou da opinião que a cultura portuguesa vai morrer. Eu já vi pessoas, tipo, muito preocupadas a dizer que a cultura portuguesa vai acabar e não sei o quê, porque os brasileiros estão a destruir a nossa cultura. Eu, honestamente, não sou dessa opinião. Eu acho que não tem sentido nenhum dizer as coisas dessa forma. Como assim a cultura portuguesa vai acabar? Não vai acabar. Tipo, o que pode acontecer é que a cultura portuguesa começa a ser mais multicultural, digamos assim, vai adotar muitas coisas de outras culturas, mas isso é normal. Tipo, Portugal sempre foi um país muito globalizado e eu acho que isso é normal, tipo, adotarmos coisas de outras culturas e não há problema nenhum nisso. Não é por isso que a nossa cultura vai ser extinta. Estão a perceber? Cara, e as comidas? Também tá rolando uma baita influência brasileira, né? A terra do pastelzinho de Belém já tá dando um espaço pro chamado bolinho brasileiro, que nós brasileiros chamamos de coxinha. Hoje, Portugal já figura entre os top 10 países do mundo que mais importam açaí do Brasil. O brigadeiro já tá encontrando um espaçozinho ali em meio aos pastéisinhos de nata. Sabe aquelas casas de festas infantis? Isso daí é a cara do Brasil, né? Então, em Portugal já começou a ter. Mercado imobiliário. Cara, quem são os maiores compradores de imóveis em Portugal? Os portugueses, em primeiro lugar, é óbvio. Em segundo lugar, os chineses, que compram imóvel no mundo inteiro. E em terceiro lugar, os brasileiros. Academias de jiu-jitsu e capoeira, duas coisas que é a cara do Brasil, se proliferando em todo Portugal. Blocos de carnaval já aparecem nas ruas de Lisboa, Braga, ou melhor, Braguil, que é o apelido dado a Braga devido à quantidade de brasileiros que moram... Assim, Braga tem mesmo muitos brasileiros, isso aí é verdade. Braga é tipo a capital do Brasil em Portugal, é a capital dos imigrantes brasileiros, basicamente. É porque existem mesmo muitos na cidade de Braga, é verdade isso. Mas tipo, eu sinceramente não vejo problema nenhum. Aliás, Portugal precisa de imigrantes. Tipo, a verdade é essa, Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes, o que mesmo para o nosso território não é muito. Nós temos países tipo a Holanda, que tem metade do tamanho de Portugal e tem quase o dobro da população. Portanto, Portugal, na minha visão, podia ter muito mais pessoas. E o problema nem é esse. O problema é que dos 10 milhões de habitantes que nós temos, grande parte deles são pessoas idosas. Ou seja, que já não trabalham, logo já não dão o mesmo rendimento à economia, percebem? Portanto, eu acho que o facto de virem imigrantes, sejam do Brasil, sejam, sei lá, de Angola, de qualquer país, na verdade,
qualquer país, eu acho que é positivo para Portugal, porque Portugal precisa de pessoas jovens para trabalhar e para dinamizar a economia, porque Portugal é um país que está a envelhecer muito, as pessoas têm poucos filhos, ainda por cima muitas pessoas jovens imigram, vão para outros países, e Portugal acaba por ficar um país muito envelhecido, portanto eu acho muito bem que apareçam mais imigrantes aqui, sinceramente. Eu não tenho nada contra isso, honestamente. Bem, vamos lá ver isto. Por lá. Até a nossa forma de conversar pelo WhatsApp já tá ficando cada vez mais popular entre os jovens portugueses. As gírias, as abreviações, as respostas só com emojis e uma inundação de memes e gifs que a gente brasileiro adora, né? E é claro que tem coisas do Brasil que os portugueses ficam bem emputecidos. Você vai chegar no restaurante e já vai sentando na mesa sem ser recepcionado por ninguém. Você levanta a mão, assobia, chama o garçom de chefe, campeão, moço. Isso daí é outra coisa que os portugueses ficam muito bravos. Aquele negócio que todo mundo tá acostumado no Brasil. Pô, vamos marcar uma? Claro, pô, vamos combinar. E aí a pessoa some, não manda WhatsApp, não te liga e nem te dá mais satisfação. Isso aí é terrível, mano. Com essa coisa aí. Isso aí é terrível, não sei qual é que é essa ideia. Tipo, vamos combinar alguma coisa e depois nunca mais dizem nada. Mas que porra é essa, mano? Se vamos combinar, senão não se diz isso, né? Qual é que é a ideia de dizer uma coisa dessas se na verdade não querem combinar nada com ninguém? Tipo, vamos tomar um café um dia desses. Tá bem, ok. E depois nunca acontece. Tipo, se as pessoas não querem, não digam, ok? Não digam essas coisas. Mas os portugueses não conseguem entender por que você falou todo empolgado que ia combinar e depois sumiu do mapa. Fala alto nos lugares, pegar muito nas pessoas, dando tapinha nas costas, abraçando, cumprimentando com um monte de beijinho. Que se você vê isso daí em Portugal, é brasileiro. Só que um país, ele é muito mais do que costumes e cultura. É economia também. Portugueses sofrem com inflação e veem serviços públicos próximos do caos. A inflação tá e eu destaquei aqui complicada. 2 trechinhos de entrevistas com os portugueses. É só ir para as ruas para vermos o que está acontecendo. Aumento descontrolado dos preços, dificuldade econômica e serviços públicos entrando em colapso. E o outro disse assim, a qualidade dos serviços públicos caiu muito e tende a piorar. Aí tem uma grande semelhança com o Brasil, né? A gente, como brasileiro, tá ligado que serviço público no Brasil... Bom, eu não vou nem falar. Você é brasileiro, você tá ligado. A Moody's fez um relatório, inclusive é isso que aborda essa reportagem, abre aspas, o risco de estagflação, crise econômica caracterizada por inflação alta permanente, desemprego a subir e recessão ou estagnação da atividade econômica durante vários anos é cada vez mais saliente em países como Portugal. Tem um dado que eu sempre gosto de mostrar, que é comparar o quanto que o país tem de dívida comparado ao PIB. E os países mais endividados hoje, quais são? Grécia em primeiro, Itália em segundo, Portugal em terceiro. E aqui estão algumas não estamos muito bem, não. Sinceramente, não estamos muito bem nisso. É assim, aliás, nós só temos 2 países à nossa frente e são 2 países que é tipo impossível ultrapassá-los. Que é a Grécia e a Itália. Portanto, a Grécia e a Itália estão à nossa frente, mas esses nem contam, porque é tipo impossível passar-lhes à frente. Dicas importantes de Portugal que te ajudam a entender melhor toda essa situação. Portugal possui, e isso há muito tempo, um foco maior em distribuir a riqueza ao invés de facilitar a criação dela. Altos impostos é a cara de Portugal. E isso acaba dificultando bastante o ambiente Portugal de tem muitos negócio, impostos. somado à já tradicional e conhecida burocracia portuguesa, que a gente como brasileiro também sabe muito bem o que significa altos impostos e burocracia. Portugal é altamente atraente para turistas, nômades digitais, ou seja, aquela galera que trabalha com internet, que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, e também pessoas que já alcançaram a sua independência financeira ou que são aposentados e têm um bom patrimônio. Mas Portugal não é atraente para quem ainda está na jornada rumo à construção de muita riqueza, seja através do empreendedorismo, abrindo o próprio negócio, ou seja, trabalhando no mercado corporativo. Eles também reclamam bastante da infraestrutura portuguesa. O aeroporto de Lisboa é considerado o pior do mundo. Porto ficou na posição 125 dos piores aeroportos do mundo, lembrando que a lista vai até 128. E aqui vem... Porra, o pior do mundo? Será que é assim tão mau? Um ponto muito preocupante, na minha opinião, sobre Portugal, que é a fuga de cérebros. O que significa isso? Os jovens portugueses com diploma universitário não pensam 2 vezes em pegar o seu diploma e buscar emprego em países vizinhos. E por que isso? Porque Portugal, hoje, tem um dos menores salários da zona do euro. Vou trazer um dado. Isso aí acontece bastante. Muitas pessoas... estudam aqui e depois vão para o estrangeiro. Os médicos, por exemplo, acontece muito. Os médicos formam-se em Portugal porque o ensino de medicina em Portugal é tipo o melhor do mundo. Se não é o melhor, está entre os melhores. É muito bom mesmo. O pessoal forma-se em medicina e depois vai-se embora
vai para a Alemanha, vai para a Suíça, vai para o Reino Unido, onde ganham muito mais do que ganham aqui. Isso é um problema porque nós estamos a formar pessoas que depois estão a ir embora. Portanto, é complicado. Mas, é assim, eu acho que a única solução é mesmo subir os salários. Tipo, o que é que se pode fazer? É isso, Portugal tem que subir os salários. Só que, não sei. Eu não sei se o governo tem muito interesse nisso. Tem muito interesse em subir os salários. Para você da Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal. Os dentistas portugueses que se formaram em Portugal e foram trabalhar fora de Portugal ganham hoje, na média, 5 mil euros líquidos por mês. Agora vamos comparar com os dentistas portugueses que se formaram em Portugal e trabalham em Portugal. 53% deles ganham menos de 1.000 euros líquidos por mês. Agora você entendeu por que existe a fuga de cérebros na prática. Mesmo cobrando altos impostos, os serviços de previdência social, saúde e segurança estão deixando muitos portugueses extremamente descontentes. A secretária de Estado de Saúde de Portugal admitiu que Portugal está com falta de médico e enfermeiros. Já na segurança pública, as prefeituras de Lisboa e Porto optaram por fechar delegacias em certos horários para deslocar aqueles policiais que ficam em serviços administrativos para mandar eles para a rua por falta de policial. Os representantes dos policiais, por sua vez, têm feito manifestações públicas defendendo uma greve geral devido a essa situação. É comum ver também a deficiência na coleta de lixo, principalmente em cidades turísticas, que você vê eles se acumulando nas ruas. Existem vagas de trabalho para brasileiros em Portugal? Sim, Portugal tem muitas vagas de trabalho em aberto, mas esses trabalhos não é aquele valor que vai fazer você bancar todas as despesas necessárias, com moradia, alimentação, lazer, vestuário e ainda conseguir guardar para investir, para enriquecer. O salário mínimo hoje é de 705 euros por mês. O brasileiro que sai do Brasil e vai para Portugal, salvo raras exceções, vai para fazer trabalhos não qualificados, o que significa, obviamente, que você não vai ganhar aqueles salários mais elevados. E é por isso que você vê muitos brasileiros dividindo apartamento com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Se você precisar todo dia vender o seu almoço para pagar a janta, provavelmente a sua qualidade de vida em Portugal não é nem um pouco daquilo que você fica fantasiando na sua cabeça. Então, cuidado antes de tomar a sua decisão. Mas enfim, você sabia que o Brasil depende das cidades também, não é? Depende das cidades para onde as pessoas forem, porque há cidades onde o aluguer das casas é muito elevado. Por exemplo, em Lisboa e no Porto é super complicado mesmo, porque as rendas são altíssimas, são muito altas mesmo, e para quem ganha o salário mínimo é impossível conseguir pagar uma renda, pagar um aluguer de um apartamento, de qualquer coisa, no centro de Lisboa ou do Porto. É completamente impossível. Se vocês ganham o salário mínimo, não dá mesmo. Mas existem cidades melhores. Por exemplo, aqui onde eu vivo, em Viseu, é consideravelmente melhor do que em Lisboa e no Porto, por exemplo. Depois depende da região para a qual as pessoas forem, não é? Porque a verdade é essa. A verdade é que no centro das duas maiores cidades, que é Lisboa e Porto, é impossível mesmo. Acho que se torna menos difícil ir ao interior, pois a tendência é o aluguer ser mais barato. Exatamente, é isso mesmo. No interior os alugueres são muito mais baratos. Muito mais. Vai fazendo essa colonização reversa de Portugal. Você tinha ideia de tudo isso que eu falei pra você? E também você tinha ideia dos problemas que tem de Portugal, que dificilmente chega para os brasileiros? Vou querer saber o que você pensa disso tudo aqui embaixo. E é claro que eu tenho certeza absoluta que nos comentários vai ter muito brasileiro que mora em Portugal mandando os insights aqui direto da fonte. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Por que não é isso? Bem, eu não sou brasileiro, sou português e moro em Portugal. E a verdade é que Portugal tem alguns problemas, claro que tem. Aliás, nenhum país é isento de problemas, não é? Portugal tem bastantes problemas. Mas, é assim, a economia este ano está a crescer. Tenho esperança que as coisas melhorem, mas, enfim, vamos ver, não é? Vamos ver. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar uma muito obrigado aos membros aqui do canal, principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3, e ao Gabriel Silva Monte e ao Josiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros, principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso, e muito obrigado a todos os que já são membros.